Tem uma pergunta que ninguém te faz, mas que todo mundo carrega. Você já sentiu que mesmo estando no meio de várias pessoas, ninguém te vê de verdade? Não é solidão, é pior do que isso. É você estar presente, falar, sorrir, trabalhar, existir e mesmo assim sentir que é transparente, se você sumisse amanhã, o mundo ia continuar girando sem nem notar. Esse sentimento tem nome, e ele não é fraqueza, não é drama e não é coisa da sua cabeça. Ele é humano, profundamente humano. E um russo do século XIX, numa cidade gelada chamada São Petersburgo, já sabia disso antes de qualquer um. O nome dele era Fyodor Dostoiévski, e o livro que ele escreveu para provar esse ponto se chama Gente Pobre. A história é simples na superfície. Dois personagens trocam cartas um com o outro. Makar é um funcionário público, velho, pobre, que copia documentos o dia inteiro numa mesa pequena num escritório que ninguém nota. Varvara é uma jovem que passou por coisas pesadas demais para a idade que tem. Eles não são heróis, não têm superpoderes, não têm dinheiro, não têm influência. O mundo ao redor deles não liga a mínima para a existência deles. E mesmo assim eles se escrevem toda semana, às vezes todo dia, porque as cartas são a única prova de que eles existem para alguém. Aqui o Dostoiévski faz algo que pouquíssimos escritores conseguem. Ele não fala sobre a pobreza de dinheiro, ele fala sobre a pobreza de reconhecimento, sobre o que acontece com um ser humano quando o mundo decide que ele não importa. E o Makar, esse personagem que parece insignificante, vai te dar um soco no estômago quando você perceber o que ele faz ao longo do livro. Ele se encolhe, não de uma vez, devagar, aos poucos, como quem aprende que ocupar espaço é um luxo que não é para ele. Ele começa a pedir desculpa por coisas que não são culpa dele, começa a justificar a própria existência, começa a se diminuir antes que alguém possa fazer isso por ele, como se fosse mais fácil se tornar pequeno do que aguentar o olhar de alguém que te vê como pequeno. Você nunca fez isso? Pensa bem, quantas vezes você foi numa reunião e teve uma ideia boa, mas ficou quieto porque iam achar idiota? Quantas vezes você pediu desculpa por ocupar o tempo de alguém, por mandar mensagem ou por precisar de ajuda? Quantas vezes você minimizou uma conquista antes que alguém pudesse minimizar por você? Isso é o Makar. Ele é você, ele está em mim, ele está em todo mundo que aprendeu que é mais seguro desaparecer do que ser ignorado. E o problema não é o Makar. O problema é o que o mundo faz com ele. Existe uma cena no livro que eu não consigo tirar da cabeça. Makar compra uma bota nova. Uma bota. Simples. E ele escreve para Varvara sobre aquela bota com um orgulho tão delicado, tão frágil, que dói ler. Porque você percebe que aquela bota não é uma bota. É a única forma que ele encontrou de dizer: eu existo, eu tenho valor, eu sou alguém. Uma bota nova. Esse é o tamanho do espaço que o mundo deixou para ele se sentir humano. E o mais perturbador não é isso. O mais perturbador é que em algum momento da sua vida, você também encontrou o equivalente de uma bota nova. Algo pequeno, quase ridículo para quem está de fora, mas que para você era a prova de que ainda tinha algum valor. O Dostoiévski não escreveu esse livro para te dar pena do Makar. Ele escreveu para te perguntar uma coisa. Quanto de você foi moldado pelo olhar de quem não te enxergou direito? Porque tem uma diferença enorme entre quem você aprendeu a ser para sobreviver à invisibilidade. A gente passa a vida inteira achando que os medos, as inseguranças, a necessidade de aprovação são defeitos de fábrica, como se você tivesse nascido assim. Mas e se não fosse? E se boa parte do que você acha que é a sua personalidade for na verdade uma adaptação? Um jeito que você encontrou de existir no mundo que não te ensinou a ocupar espaço. É aqui que a filosofia para de ser coisa de livro e começa a ser coisa de vida. Não estou falando de autoajuda. Não existe frase de efeito que resolve isso. Estou falando de algo muito mais difícil e mais honesto. O exercício de perceber quando você está se tornando um Makar. Quando você está se encolhendo. Quando você está pedindo desculpa por existir. Porque o primeiro passo não é se amar, não é se valorizar, não é nenhum desses clichês. O primeiro passo é perceber, só isso. Perceber o momento exato em que você escolhe desaparecer porque parece mais seguro. Tem uma coisa linda no meio de toda essa tristeza do livro. Makar e Varvara se veem, um vê o outro de verdade, sem julgamento, sem condescendência, sem precisar que o outro seja mais do que é. E isso, esse ato simples de ser visto por alguém, é o que os mantém vivos por dentro enquanto o mundo do lado de fora os esmaga.
não é solução, não resolve a pobreza, não resolve a invisibilidade social, não muda o sistema que cria pessoas como eles, mas sustenta a humanidade de quem está no limite. E talvez seja isso que a gente mais precisa aprender. Não a se tornar invulnerável, mas a ser o tipo de pessoa que enxerga alguém antes que esse alguém desapareça completamente. Você foi visto hoje? Não no sentido de curtida, de comentário, de métrica, no sentido real. Alguém olhou para você hoje e te viu inteiro, com os seus medos, as suas contradições, com tudo que você normalmente esconde para parecer que está bem? Se a resposta for não, eu quero que você pense numa coisa antes de dormir essa noite. Quem na sua vida está esperando que você faça isso por ele?